Você está ouvindo ao Plurais, um podcast Geração Z. Começando mais um Plurais podcast aqui, dessa vez com o meu grande amigo e parceiro da Geração Z, Osmar Capaco. Osmar, te dou a palavra. Bom dia, Luca, bom dia, pessoal todo que está ouvindo aqui o nosso podcast. Eu estou muito lisonjeado de estar sendo chamado para gravar um podcast da Geração Z, já que eu sou da geração Baby Boomers, né? Ou seja, tem aí umas 5 ou 6 gerações de distância, tem um gap aí entre uma geração e outra. Eu espero poder contribuir com o podcast, espero que o que a gente converse hoje seja uma coisa legal para as pessoas que estiverem ouvindo. Com certeza, tenho certeza que vai ser sim. E Osmar, não sei se as pessoas sabem, mas nós nos conhecemos na CRIA, um curso de formação em estratégia digital de marketing. E você aí, ouvinte, que não sei se você já percebeu, mas a voz do Osmar é bem parecida com a voz da vinheta do início, justamente porque é ele quem gravou. O Osmar faz trabalhos como narrador, como cantor de casamento, né? Locutor, também trabalha com corretagem de imóveis e agora se envolvendo aí com marketing. Osmar, conta pra gente, explica melhor o que você faz. Tá. Bom, então vamos falar de internet, né? Que hoje eu acho que isso vai dar um fio condutor aí para tudo que eu faço hoje. Desde 2011, em 2011, exatamente, eu comecei a trabalhar como celebrante de casamentos. Eu vinha passando por um período de desemprego bastante ruim, bastante foda mesmo, assim, de muita dificuldade de conseguir emprego. Eu já tinha mais de 50 anos de idade, o meu currículo não é um super currículo, eu tinha feito, inclusive, uma passagem pelo serviço público, o que, assim, honestamente, não é um grande currículo você ser servidor público, as pessoas no mercado não te olham com bons olhos, né? Um cara que foi funcionário público, por exemplo. Então, eu estava passando por uma situação bem complicada, mas eu comecei a trabalhar com celebração de casamentos. Eu sempre tive bastante facilidade de falar em público, né? E eu já trabalhava com casamentos como cantor em coral de casamentos. Então, eu tinha bastante afinidade com isso. Eu sabia como eram as coisas e tudo. E aí comecei a celebrar casamentos. O que significa isso? Eu faço um papel parecido com o do padre ou do pastor, mas sem ser padre e sem ser pastor. Eu celebro casamento para casais que não querem um casamento tradicional de igreja, que não querem, às vezes, um casamento que tem um cunho religioso muito voltado para uma ou para outra igreja. E eu fazia esse trabalho. E em 2011 foi o ano que o Facebook começou a explodir aqui no Brasil também. E um amigo meu, que é cantor também de coral, com quem eu canto até hoje, o Vladimir Carvalho, ele me disse: você não tem Facebook? Eu falei: não, o que é isso? Ele falou: Osmar, se você não está no Facebook, você não está no mundo, você não está no planeta Terra. Ele falou assim para mim, né? Aí, cara, eu já gostava muito de lidar com o computador. Eu tinha já meu computadorzinho e tal. E aí eu comecei a fuçar o que é o Facebook, fiz o meu primeiro perfil sem falar com ninguém. Naquele tempo não existia curso na internet, não tinha tutorial, não tinha nada, meu. Aí a gente foi fazendo. E aí eu criei um perfil e comecei a fazer algum tipo de divulgação desse trabalho de celebrante. E logo o Facebook começou a me mandar aquelas janelinhas, né? Impulsione aqui ou qualquer coisa assim. E eu comecei a fazer impulsionamento também sem ter muita noção do que estava acontecendo. Então, mas já começava... Então, já em 2011 você estava mexendo com mídia paga, com tráfego pago. Sim. Aí hoje em dia. Sim, eu fui seguindo as orientações que o próprio site dava, né, que o próprio Facebook dava, abri conta, fiz a minha fanpage, que hoje em dia ninguém mais fala fanpage, né? Todo mundo fala página. Naquele tempo era fanpage, né? Fiz a minha fanpage, coloquei fotos e tal. E desde o começo eu tomei uma decisão de que a minha vida pessoal não iria ser o meu foco no Facebook. A minha vida profissional, sim. Então, se você entrar no meu perfil pessoal do Facebook, Osmar Capac, você vai ver várias fotinhas de família lá. Eu sou avô hoje, tenho 3 netos e tal,
mas você não vai ver nada de ostentação, do tipo assim, o dia que eu fui no barzinho, o dia que eu fui jantar, o dia que eu fui... Não tem isso, nunca foi do meu interesse fazer esse tipo de divulgação assim, se eu estou bebendo alguma coisa ou não, se eu estou ouvindo alguém ou não. Nunca foi muito isso, sempre foi profissional. Oi? Gosta mais de privacidade, né? Eu também sou assim, evito compartilhar o máximo aqui do meu lado pessoal. Então, porque assim, como é que eu vou dizer? Não é minha praia, né? Mostrar a minha vida. Eu não acho que a minha vida seja uma coisa tão interessante. O que talvez eu não esteja tão correto assim, porque hoje em dia, quem está fazendo sucesso na internet é quem está mostrando a vida pessoal, né? Quem está mostrando o que faz e tudo, mas enfim, é uma coisa para a qual eu ainda. Eu também prefiro me resguardar. Então, é uma coisa na qual eu ainda tenho que pensar. Bom, vamos lá. E aí foi indo, os anos foram passando. Em 2014, eu fui comprar um terreno e pedi emprego na imobiliária, que eu fui comprar o terreno e virei corretor de imóveis também. Por quê? Porque no trabalho de casamentos, eu trabalho até hoje, praticamente mais nos finais de semana. Então, eu tinha tempo livre. E aí eu ficava em casa, fazendo serviço da casa. E eu já estava meio cansado de fazer serviço de casa, embora eu faça até hoje. Mas, sabe, tipo assim, lavar roupa não, lavar louça, essas coisas que a gente fica em casa Vai ter um fazendo. ponto que você fica entediado, né? Você precisa daquele trabalho para... Nossa, estava doido. E aí eu fui, então, virei corretor de imóveis. Isso foi 2014, não existia pandemia, nada disso. E então eu fui começar a aprender essa profissão. E aí foi uma coisa bastante interessante, porque essas coisas foram ressignificando para mim qual que é o meu papel, digamos assim, dentro da sociedade. Não um papel social super nada, mas uma coisa assim. Pô, eu tenho hoje a condição, eu sempre trabalhei com vendas, desde garoto, desde os 12 anos de idade, eu já comecei trabalhando vendendo alguma coisa. E aí eu comecei a entender que eu podia, através do trabalho de corretor de imóveis, ajudar as pessoas a realizar sonhos. O sonho de ter sua casa, o sonho de ter seu apartamento. Eu comecei a perceber que quando eu faço uma venda de um imóvel, eu não estou eu não estou ajudando a realizações só de quem está comprando, mas também em relação a todas as pessoas que trabalham para construir aquele imóvel, né? Então, assim, a minha função como corretor de imóveis, ela para mim, é uma função bastante interessante nesse sentido. Eu ajudo os dois lados, a pessoa que compra e ajudo também as pessoas que constroem, né? As construtoras e os funcionários dessas construtoras, ou seja, quanto mais eu consigo vender, mais eu estou fomentando um lado da economia que é muito importante no país, né? Com certeza. Na semana retrasada, eu gravei com um cliente que também é corretor de imóveis, um cliente da geração Z. A gente gravou um programa para as redes sociais dele. E como não está muito acostumado com rede social, com gravar vídeo e tudo mais, eu fiz um papel assim de entrevistador, já que ele não estava tão confortável em abrir a câmera e começar a falar sobre o que ele masteriza, que é imobiliária. Uhum. E aí eu fui fazendo essas perguntas, coisas bem básicas mesmo, só para começar a movimentar as redes sociais dele. E uma das coisas que eu perguntei foi qual que era a parte favorita dele como corretor de imóveis. E a resposta dele foi bem parecida com a sua. Ele falou no sentido de poder ouvir o cliente, que quando você ouve o cliente, você, você consegue achar a melhor oportunidade para ele e não é só vender um imóvel, não é só uma venda, você está realmente realizando o sonho dele. Às vezes é o primeiro imóvel dele, às vezes é um investimento que vai trazer frutos para ele, às vezes é a primeira casa depois de casar. Então, tem essa característica mesmo. Tanto faz um casal jovem que está procurando o primeiro imóvel, quanto um investidor acostumado a ter mais de um imóvel e viver de renda, ou a negociar no mercado imobiliário, das duas formas, o que essa pessoa está procurando, ela está procurando principalmente honestidade, ela está procurando principalmente sinceridade da parte do corretor. E eu aprendi isso, eu aprendi que eu não tenho que trabalhar de uma forma a querer levar o cliente a fazer um negócio que ele não quer fazer, sabe?
do tipo, infelizmente tem isso na profissão, né? As pessoas não, e começam a prometer coisas, começam a falar coisas a respeito do imóvel que, na verdade, não vão se confirmar depois. Na minha vida toda de vendedor... Não tem pessoas assim, né? Ainda tem, infelizmente. Na minha vida toda de vendedor, eu sempre tive muito, assim, uma sensação muito boa de que todas as pessoas que cruzaram o meu caminho em relação a vendas falam bem da maneira como eu cuido das coisas, da maneira como eu trato as coisas. Tanto é que pessoas que compraram imóveis comigo em 2014 ainda continuam fazendo negociações comigo, ainda continuam me procurando, às vezes até para pedir orientação, para pedir conselho apenas, não é nem para comprar, mas a pessoa tem em mim uma referência de alguém que dá uma informação correta, que, enfim. E isso é muito importante no mercado, porque seja uma pessoa que está comprando o primeiro imóvel no estilo popular, seja uma pessoa que está comprando um imóvel de altíssimo padrão, isso é um investimento alto na vida da pessoa. Isso é um investimento grande, é um investimento aí que a pessoa vai dispor de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de reais. Então, assim, não é qualquer coisa, é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Então, eu sempre, desde o começo, eu comecei a aprender, eu comecei já como é que eu vou dizer assim, a me educar a ter a maior transparência possível que eu pudesse ter no mercado. Então, quando você realiza uma venda, o que acontece? Para quem é de internet, para quem está trabalhando ou está pensando em trabalhar com marketing, sabe o que quer dizer um funil de vendas e uma jornada de compra do cliente. A jornada de compra de um cliente imobiliário, ela pode levar até 2 anos, 2 anos e meio, da hora que a pessoa identifica... Oi? É uma transação muito grande, né? Não, da hora que a pessoa começa a ter vontade de pensar assim, puxa, podia comprar uma casa, podia comprar um apartamento, até a hora que ela começa a pesquisar mercado, começa a identificar o que ela quer, e aí ela vai começar... Isso tem lógico, tem jornadas que são mais curtas, mas é uma jornada grande. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você encontra um cliente, ou que o cliente procura a sua imobiliária, o empreendimento que você está trabalhando, é identificar em qual local, em qual momento da jornada essa pessoa está, para você poder orientar ela direito. Vários e várias pessoas que já me procuraram, já foi assim, a pessoa tinha um pensamento e eu comecei a, então, trazer essa pessoa para dentro da realidade, tanto a realidade econômica dela, quanto a realidade daquilo que o mercado podia oferecer. E independente da pessoa comprar comigo ou não, entendeu como é que é? Então, lógico que normalmente a gente consegue realizar um negócio no final, mas eu sou dessa forma com o cliente, mesmo quando, por exemplo, eu não tenho o apartamento que ele quer. Hã? Mesmo quando pode te prejudicar. Não é prejudicar, mas assim, eu sei que eu não tenho o imóvel... Você vai perder a venda, mas não vai te prejudicar porque você sabe que você está fazendo a coisa certa. Eu sei que eu não tenho o imóvel que a pessoa quer, mas eu não vou empurrar para ela aquele imóvel que eu tenho. Eu vou dizer para ela aquilo que é mais adequado para ela e ela vai achar no mercado aquilo que for melhor. É meio assim que eu trabalho, sabe? Sensacional. Muito nobre da sua parte. Uhum. E, Osmar, como que você fez essa transição? Você falou assim que as coisas que estão bombando aí na internet hoje em dia, mídia paga, você já fazia desde lá 2011, impulsionando seus posts no Instagram, no Facebook, quer dizer. Como que foi essa transição? Aí você, em 2014, virou corretor de imóveis, já trabalha na área há um bom tempo e tenho certeza que você continuou na internet durante todo esse processo desde 2011, alimentando provavelmente mais seu Facebook, fazendo impulsionamento. E quando que despertou esse interesse? Foi por questões do trabalho, para poder ter mais resultado para o trabalho? Ou foi mais por questões de gosto mesmo? Estou gostando tanto dessa área aqui que eu estou explorando na internet, deixa eu ir querer aprender mais sobre. Como que foi essa transição não transição, porque você ainda faz os dois, mas no marketing? Sim. Não, foi mesmo uma coisa bem interessante no seguinte sentido. Por algum motivo, muito cedo, eu percebi que o marketing estava caminhando para a internet. Né? Hoje a gente está fazendo o curso da CRI, a gente sabe que não existe o marketing digital e o marketing não digital. Existe o marketing. Você tem que fazer marketing nos canais onde você encontra
a atenção das pessoas, certo? Então, desde aquela época, 2011, 2012, eu comecei a perceber que a atenção das pessoas estava voltada para o digital. E ainda os smartphones, naquela época, nem eram tão populares como são hoje, nem tinham tantas funções como tem hoje. Era mais computador mesmo, era mais no desktop aqui. E mesmo assim eu já tinha percebido isso. E aí eu fui vendo tutoriais e melhorando, e melhorando, e melhorando, e fui buscando. Ou seja, eu ainda estou na busca de ferramentas e maneiras de buscar a atenção das pessoas para o meu trabalho, tanto de corretor quanto de celebrante de casamentos. Essa busca não para, nunca parou, né? E tanto que em 2015, final de 2014 para 2015, eu comprei o meu primeiro curso de marketing digital, que era um curso voltado exclusivamente para corretor de imóveis. Então, assim, que é uma outra coisa. Eu nunca tive muito capital para investir, infelizmente até hoje, mas eu também nunca tive muito medo de fazer o investimento. Eu sempre entendi assim que... A gente que vai trazer um retorno. Sim, eu sempre entendi que eu tinha que aprender mais, que estavam aparecendo cursos que podiam me ajudar e que seria vamos dizer assim, que não seria legal eu não aproveitar isso de alguma forma, eu ficar com dó. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O primeiro curso que eu fiz, foi um curso que custou R$ 2.500. R$ 2.500 não é um valor fácil para nenhuma pessoa. Naquela Hoje época em dia. valia mais ainda, né? Sim, era 2014, final de 2014, começo de 2015, mas eu disse, não, eu preciso fazer isso, porque eu sei que no futuro isso vai me ajudar. Eu fiz esse curso, ele ajudou. No fundo, o resultado para as minhas vendas em fazer esse curso não foi grande, mas o resultado do meu aprendizado do digital foi imenso, foi muito, muito bom. Depois, final de 2015 para 2016, eu fiz o meu segundo curso. Aí já foi o Fórmula de Lançamento, o famoso... Oi? Teve umas visões bem à frente do seu tempo, né? O que te possibilitou começar antes da maioria. De certa forma, sim. Eu não acho que só à frente do meu tempo, à frente da minha idade também. Eu já era um cara de mais de 50 anos de idade e hoje ainda você encontra muitos caras de 50 anos, de 50 e pouco, que falam assim, eu não me dou bem com esse negócio de internet não é para mim. O que é uma grande idiotice. Não tem jeito, o cara tem que fazer. Hã? E nem tenta explorar, né? Não, o cara simplesmente acha que não é para ele, porque ele está velho e tal. Para com isso, eu nunca pensei assim, nunca. Eu sempre pensei que eu tenho capacidade de aprender. E fui correndo atrás. E ainda mais nessa época que o mundo está tão rápido e dinâmico, os sociólogos estão começando a estudar e provar essas teorias assim de que não existe mais isso de que você trabalha, aposenta ali com 50, 60 anos. Isso não existe mais. E até em uma das aulas da CRIA, a Mônica Camargo explica isso, né? Que é provável que daqui a uma década ou duas não se existam mais essa rotina, essa linearidade nas nossas carreiras, nas nossas vidas, de estudar, trabalhar e aposentar. Então, como ela fala que todas as pessoas vão provavelmente ter 3, 4, 5 profissões na sua vida, então, com 50 anos, 60 anos, ainda falta metade da sua vida, então ainda tem muita coisa para explorar. Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu penso, Luca, que assim, no ramo de... Vamos dizer o seguinte, o mundo nunca vai poder abrir mão de ter indústrias, fábricas que fabricam coisas. Nessas fábricas, um garoto ou uma moça que cresce e consegue um emprego numa fábrica, qualquer que seja, ela pode acontecer dessa pessoa ficar trabalhando nesta fábrica ou neste ramo industrial até se aposentar. E aí fazer essa jornada, né, de crescer, conseguir um emprego fixo, e com esse emprego fixo conseguir alguns bens, e se casar, e ter filhos, e ter sua casa própria, seu carro, ajudar os filhos e tal. Isso ainda pode acontecer. O que mudou foi que isso não é mais a única coisa.
no século passado, década de 50, 60, 70, que eu já era vivo, isso era o padrão, digamos assim. Todas as pessoas pensavam mais ou menos da mesma forma. Hoje isso não é mais o padrão, tanto é que a gente vê garotos como você, por exemplo, fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer quando eu tinha a idade de vocês, e ganhando um dinheiro que eu nunca imaginei ganhar quando tinha a idade de vocês. Por quê? Porque essas são as ferramentas e as possibilidades que a internet está abrindo no mundo todo, no mundo todo. Então, assim, eu vejo como digamos assim, uma falta. Eu não quero usar um termo pejorativo, mas eu vejo como uma falta de visão no sentido assim, abrir um pouquinho a mente, pessoas mais velhas como eu, acima dos 50 anos, botarem na cabeça que a internet não é para eles. Isso, aliás, assim, tem cada vez mais gente pensando como eu. Já existe uma geração aí que está sendo chamada de platinada, ou platinum, alguma coisa assim, que é a geração acima dos 60 anos, que já está gerando, sei lá, 25% do PIB nos países de um modo geral, entendeu? Legal. Então, isso tem crescido, e eu faço parte, quero cada vez mais fazer parte desse povo aí, tá? E eu Bom, acho que isso se aplica não só ao trabalho, mas você falou que antes era o principal, né? Não tinha muita opção, era a carreira, essa linearidade aí da vida. Eu acho que isso se aplica também à questão da faculdade, né? Eu sim, vejo muito, eu estou no último ano do ensino médio, então assim, o assunto quando estou com os meus amigos, quando estou na escola, é sempre vestibular, faculdade, e aí tem Enem no final do ano. E assim, a opção para, tipo assim, a minha escola, graças a Deus, é uma escola assim de elite muito boa aqui do interior de Minas. E eu vejo que mesmo na minha escola, que é uma escola de alto nível, é, as pessoas ainda assim, pessoas que sempre tiveram uma boa condição, alunos que sempre tiveram uma boa condição, amigos, e mesmo assim, essas pessoas que estão em contato com a internet desde sempre, assim, mesmo essas pessoas ainda têm uma cabeça muito ultrapassada com sim. relação à vida. Não, eu vou formar aqui, aí eu preciso fazer uma faculdade e depois conseguir um emprego. Por quê? É, Porque a minha tia falou que é isso. Porque o meu pai vai me obrigar a fazer faculdade. Não estou querendo, assim, desmerecer a faculdade, acho que a faculdade é uma experiência. lógico, Quero lógico. fazer faculdade, mas, o ponto é que agora não é mais a única opção. Agora você não precisa fazer mais faculdade por obrigação. Você precisa fazer faculdade por gosto. Se for o que você vai amar fazer, o que vai te trazer retorno, então vai lá e faz aquela faculdade. Mas se for É, uma outra coisa que não tem faculdade ou que a faculdade não vai te atender, tudo bem, pode seguir por essa, ainda mais na internet aqui, a gente pode aprender de qualquer lugar do mundo, né? sim. Eu penso muito, muito próximo do que você pensa também. Eu acho assim que hoje um jovem como você, por exemplo, a geração Z de um modo geral, tem ferramentas na internet que podem ajudar a fazer um planejamento mínimo, assim, legal, eu tenho aqui a pressão da família, meu pai, minha mãe, tio, tia, avó, avó, que é uma pressão que acontece porque essas pessoas que hoje têm, sei lá, 40 anos de idade, que são pais de jovens como você, infelizmente ainda tem a mentalidade do século passado, né? Eu já estou dizendo para as minhas filhas, que já têm seus filhos, já estou dizendo para elas, falo assim, ó, começa já a dizer para os seus filhos que existe vida fora da faculdade, existe vida além da faculdade. Mas é interessante que a internet pode ajudar essa pessoa a raciocinar o seguinte: o quanto pode ser importante para mim, além de tudo, também fazer faculdade. Também, e não que a faculdade vai ser o trampolim para o resto da minha vida, mas que ela vai ser um skill a mais para dentro do meu conhecimento, entendeu? Então, assim, a faculdade ela vai continuar tendo o seu papel, porém não vai ser a única coisa, como era no passado,
né? E como muitos jovens, como você está falando agora, são pressionados a pensar assim, eu vou sair do segundo grau, que faculdade que eu vou fazer para poder ter uma profissão na vida e tal? Não, faça aquilo que você quiser, mas não pense que é só a faculdade que pode te ajudar. Inclusive porque as empresas hoje, e a gente está vendo isso na CRIA e na Adventures, eles não estão pedindo mais formação. Exigência ter faculdade. Não estão pedindo o diploma. Você não precisa mostrar mais diploma, você precisa mostrar suas habilidades. Você precisa mostrar aquilo que você sabe fazer. Se aquilo que você sabe fazer eles estão precisando, eles vão te contratar, independente de você ter MBA ou PhD. Ou não, entendeu? Aí, voltando um pouquinho, Luca, naquela parte onde como é que foi meu desenvolvimento com relação à internet. Então, no final de 2015 para 2016, eu fiz o meu segundo curso, que foi o curso Fórmula de Lançamento, que é um curso super famoso do Érico Rocha e tal. Gastei R$ 5.500 para fazer esse curso. Foi fundamental para mim. Tentei fazer um lançamento com um especialista na área de nutrição. O meu lançamento não deu certo, mas isso também não me frustrou um pouco, lógico, também não posso também ser hipócrita aqui, mas assim, não foi uma coisa que determinou, ou seja, então tá, isso não deu certo, mas eu aprendi um monte de coisa aqui também. Exatamente. E continuei usando tudo aquilo que eu aprendi. Meu primeiro lançamento também não deu certo e depois de um tempo eu fui ver assim, nossa, agora eu já sei exatamente o que eu não posso fazer. Exatamente, é assim que funciona com a internet, é fazer do teste. Né? É aquele espírito, aquele espírito, não é bem espírito a palavra, mas enfim, é aquela maneira de trabalhar de startup, né? Você pode errar bastante, mas erra pequeno, mas erra bastante até aprender, erra bastante e vai aprendendo, erra bastante e vai aprendendo, que é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Isso eu também não sabia até 3, 4 meses atrás. A gente vai indo. Bom, e aí, como é que a CRIA entrou na minha vida? A CRIA entrou na minha vida porque, como eu continuo sempre fuçando na internet, eu vi uma vez uma publicação do Sebrae, que eu acho que se chamava Semana do Empreendedor, alguma coisa assim, onde tinha uma professora da CRIA. Deixa eu ver se eu pego o nome dela aqui, que eu sou meio ruim para nome. Enquanto a gente vai conversando, eu vou procurando o nome dela aqui. E aí é uma mulher já de uns 50 e poucos anos, não é jovem e tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu gostei muito do que ela falou e tudo, e ela falou nesse aqui, Daphna Blashauer, uma coisa assim, isso. Eu assisti essa live com a Daphna, aliás, nem era uma live, era uma coisa que já estava gravada desde 2019, e falei, puta, que legal isso, meu, e essa mulher tem mais ou menos a minha idade, e, porra, por que eu não posso fazer um negócio desse, né? E aí eu abri outra aba no computador, Cris School, para saber quem era Cris School, e aí comecei a conhecer. Enfim, pouco tempo depois, a CRIA fez uma coisa que eles chamaram de Semana da Revolução Digital, uma coisa assim. E aí botou vários professores numa sala fazendo lives e tal, tava o Rafa, tava um monte de gente. Aquela menina que Teve a Kim Farrell do TikTok. Do TikTok, isso, essa menina, isso, aquilo lá. E aí, velho, aí eu entrei na lista VIP e falei, eu vou fazer esse curso de qualquer maneira, coincidiu ou não, coincidência ou não. Eu recebi uma comissão naquela época e consegui pagar o curso. E aí estou fazendo a CRIA. E por que eu estou tendo a seguinte visão? Por que eu continuava procurando me aprimorar em marketing? Por causa do meu trabalho de corretor de imóveis e de celebrante. Eu tenho comigo, embora eu trabalhe vinculado a uma imobiliária, eu sempre tive comigo que o meu negócio de corretor é meu. Eu trabalho com uma imobiliária porque eu preciso ter parceiros de negócio, certo? Sim. Mas eu sempre atuei pensando como se eu tivesse a minha própria empresa de corretor de imóveis, entendeu? Então, assim, quem tem que aprender sou eu não tenho que depender do cara da imobiliária para fazer coisas para mim. Para você. Não, sempre foi para mim. Então, eu me inscrevi no curso também por isso. Mas a outra coisa foi a visão... Complementam, né? Sim, sim. E a outra coisa foi a visão que a gente está vendo. A gente que está fazendo o curso, nós estamos constatando de que o mercado está precisando muito de gente de marketing. Muito, muito.
muito mesmo, absurdamente, o mercado está procurando profissionais de marketing. Então, assim, tudo bem, eu tenho 60 e vou fazer 61 anos de idade, mas qual o problema? Se eu tiver algum skill que as empresas estão procurando, então eu vou aprender. Eu vou aprender e vou me colocar no mercado. Eu já estou lá no banco de talentos da CRIA, espero ser, no final do curso, um dos melhores alunos e ser entrevistado por alguém, e quem sabe eu deixo de ser corretor de imóveis para virar publicitário aos 60 anos. Porra, ótimo se for isso. Seria demais, hein? Não é? Se Deus quiser, vai dar certo, sim. Vai. E, Osmar, nossa, um dos melhores papos que a gente já teve aqui. Estou curtindo muito a conversa. E Obrigado. você falou muito aí sobre marketing digital e tudo mais. Como você mesmo disse, né? A gente aprendeu na CRIA que não existe marketing digital. É marketing, e você pode fazer ele pelos canais digitais ou pelos canais clássicos. E é justamente isso que eu queria te perguntar. Você é uma pessoa que tem uma visão mais ampla em questão do que era feito antigamente, porque você presenciou tudo. Desde que você começou a entrar para a internet, aí no Facebook, até hoje fazendo o curso da CRIA, em comparação com tudo que você já experienciou na sua vida. Para você, qual que é a diferença entre esse marketing digital, entre esse marketing que a geração Z propõe, de dinâmico nas redes sociais, que está sempre se atualizando, e ágil, e de agregar valor, e principalmente ele dentro desse aparelhinho, em comparação com o marketing de antigamente, de 2010 para baixo, 2005 para baixo? Eu vou te dar uma comparação bastante fácil de visualizar dentro do ramo de corretora de imóveis. Para todo mundo que mora em alguma cidade de porte médio, digamos assim, eu não sei qual que é a sua cidade, Luca. Caatinga. É uma cidade de quantos mil habitantes? 120 mil habitantes, se não me engano. É uma cidade de pequena para cima, digamos assim. Provavelmente você já passou de carro, de bicicleta ou de moto, sei lá, em alguma esquina, que tinha alguém entregando um panfleto. Sim. Não sei se aí na sua cidade acontece isso. Acontece, certo? Nas grandes... A gente diminuiu bastante por causa da pandemia, mas sim, tanto aqui quanto em Jamorê. Sim, todo mundo sabe disso. Então, assim, há 5 anos, 6 anos, 7 anos, todas as empresas de imóveis, imobiliárias ou construtoras, quando estavam preparando um lançamento de imóvel, que é com isso, o meu foco de trabalho imobiliário é lançamento, tá? Eu não trabalho muito com as pessoas que querem vender a própria casa, o próprio apartamento, que nós chamamos de imóveis de terceiros, tá? Não é bem meu foco. O meu foco é trabalhar com construtoras que estão fazendo lançamentos de produtos novos. Então, há 5 anos, 6 anos atrás, em todo semáforo tinha alguém distribuindo um panfletinho sobre um lançamento de apartamento em algum lugar da cidade. Em todo lugar. E esse era um tipo de marketing muito, muito, muito usado por todo mundo. Qual era o resultado dele? É difícil mensurar hoje, porque já faz tanto tempo que eu não faço isso. Né? Como eu te falei pouco antes do cliente da imobiliária, quando a gente estava conversando, essa foi uma das perguntas que eu fiz de quais esforços de marketing, publicidade, divulgação eles já faziam. E foi justamente esse. Quando a construtora, e não eram nem eles que faziam, quando a construtora faz um lançamento de um novo prédio, um novo produto, a construtora colocava pessoas para poder distribuir panfletos por toda a cidade para os corretores. É isso. Então, assim, e aí a gente usou uma palavra agora que é bem própria de marketing digital, né? Não tinha como mensurar. Você não tinha como mensurar o resultado da panfletagem. Mas tinha uma coisa que era fácil de saber, que a maioria das pessoas jogava fora aquele panfletinho. Alguns jogavam na rua mesmo, mal educados, alguns jogavam no lixinho dentro do carro, certo? Mas que a maioria jogava fora. Bom, e aí... Sem nem ler, né? Sem nem ler. E aí, quando eu comecei a trabalhar com internet, principalmente com Facebook, hoje eu trabalho um pouco com o Google também, com o Instagram, lógico, né? Eu comecei a perceber que fazer impulsionamento
Agora eu já nem faço aquele impulsionamento mais automático, né? Eu já consigo entrar no gerenciador de anúncio e fazer um anúncio mais elaborado. Mas que o impulsionamento é uma panfletagem. A pessoa está rolando ali o celular para cima e passa o meu anúncio na frente dela. E ela vai ver aquilo ou jogar fora. É mais ou menos o mesmo ato, né? O panfleto passou e eu joguei ele fora. Eu não li, eu não olhei. Mas algumas pessoas, isso, mas algumas pessoas, exatamente, mas algumas pessoas vão olhar. Só que há um custo financeiro e há um custo de mão de obra infinitamente menor. Eu faço aqui da minha casa. Eu pego o Canva, faço um panfleto, impulsiono ele e eu não fico em uma esquina só da cidade, eu fico na cidade inteira. Eu posso impulsionar só numa região da cidade onde me interessa mais, onde tem mais o target que eu estou buscando, o meu público de interesse. Então, se é um imóvel de padrão médio para alto, eu não vou muito na periferia, eu vou mais na região. Então, assim, que é uma coisa que você não conseguia fazer no marketing off, entendeu? E principalmente, no final do dia, eu consigo mensurar quem viu o meu panfleto, quem clicou no meu panfleto, como essa pessoa, eu consigo fazer o público semelhante para fazer o remarketing. Então, velho, não tem motivo. Né? Tá bom. Não, tá bom, eu posso fazer as duas coisas. Se eu sentir que é importante fazer, posso. E, na verdade, o mercado ainda faz. No meio do ano passado, ainda apesar de pandemia, eu fiz a imobiliária que eu trabalho fez uma ação desse tipo, de distribuição de panfleto. Na verdade, eu não podia ir distribuir, mas eu ficava num ponto e a pessoa interessada pegava se quisesse. E eu fiz uma venda assim. Uma pessoa pegou um panfleto, 6 meses depois essa pessoa me ligou e comprou um terreno comigo. Tranquilo. Então, também vale. Mas você não pode fazer só isso, você tem que estar na internet, não tem jeito. Não tem jeito, para nenhuma pessoa mais não estar na internet. Exatamente. E eu acho que o marketing off, não querendo criticar, exatamente como você disse, o ideal é você conseguir escolher, não, agora é melhor fazer isso aqui, agora fazer assim, mas volta à mesma lógica do outro assunto, que agora a gente tem as opções, né? Sim. E eu acho assim, uma coisa sensacional, que é o porquê do marketing online dar muito certo, essa questão da mensuração, de você conseguir metrificar os seus resultados, ele te dá margem para você poder melhorar. Então, então, todos nós estamos em constante evolução. A gente não cria uma estratégia de marketing e deixa ela rodar, e depois repete ela. Não, isso não existe mais. Tem que ficar melhorando toda vez. Você faz lá um anúncio no gerenciador de anúncios, você acompanha os resultados. A próxima campanha que você for fazer, você vai tentar fazer um teste AB ou fazer uma campanha e vai comparar os resultados. Tem que ser melhor do que a última. Vou trocar um criativo aqui para poder melhorar o resultado. Se não melhorar, tem alguma coisa errada. O que eu fiz aqui? O que eu posso melhorar? Tá sempre tentando melhorar. O marketing off, talvez até dê margem, assim, com certeza, bons profissionais existem em todas as áreas, online e offline, mas eu vejo que o mercado de publicidade, assim, offline, ele é uma coisa, assim, fazer por fazer. Ele não tem tanta margem de resultado, de melhora, quanto o online tem. Então, as pessoas fazem panfleto, aí ano que vem faz panfleto de novo, aí tá dando resultado? Tá, tô fazendo venda, mas veio do panfleto ou veio aqui da placa, ou veio por indicação, ou veio dos seus redes sociais? A pessoa não sabe dizer. Então, é como se fosse um marketing às cegas, né? Eu penso que o marketing off hoje, ele tem muito mais a ver com você criar experiências, adesão à marca, né? Não é visualização, eu esqueço as palavras às vezes, mas as pessoas aderirem mais à sua marca do que qualquer coisa. Eu não sou um cara que assisto muito jogos de futebol, eu não sou muito fã, assim. Não é que eu não sou fã de futebol, eu não sou fanático do tipo que fica brigando por um time e tal. Mas a última vez que eu vi alguma coisa de futebol na televisão, tinha propaganda do TikTok
no campo de futebol. Sabe aquela propaganda que aparece, ilumina, apaga? Falei, caralho, o TikTok fazendo off em futebol. Para quê? Para a marca. Eles não estavam oferecendo nenhum Estavam produto preocupados ali, com as compre pessoas isso. verem mais o nome deles. Entendeu? O TikTok, ontem eu vi o TikTok no Jornal Nacional, antes de começar o Jornal Nacional. Sim. TikTok, lá, não sei o que lá. Então, assim, a mídia off também tem seu valor. O que não pode é não fazer a mídia on. Exatamente. Entendeu? É não fazer a mídia on. E por isso que, como eu sou um profissional autônomo, pequenininho aqui, que não tem eu não tenho capital para ir para a televisão, eu não tenho capital para colocar outdoor na cidade, eu não tenho capital para várias coisas da mídia off que fazem com que você gaste um dinheiro alto e não saiba exatamente o resultado. Eu não tenho essa condição. Se um dia eu tiver, eu vou fazer. Não tenha dúvida que eu vou fazer. Aquilo que for necessário para o marketing, eu vou fazer. Mas eu não tenho hoje. Então, e aí eu estou falando, acredito que eu estou falando isso com as milhares de pessoas que estão ouvindo agora esse podcast, que sejam elas jovens da geração Z, sejam elas mais velhos como eu, também não têm capital para investir, mas precisam fazer algum tipo de investimento. Então, meu amigo, venha para a internet, não tem outro jeito. É um custo muito baixo. Você pode criar uma empresa com 5 segundos fazendo a página dela no Instagram. Exatamente. É o CEO de Instagram, né? E outra coisa, Luca, antes de você perguntar, desculpa, mas assim, é importante também ficar ligado à internet exatamente por causa das mídias que vão aparecer ainda. O TikTok, por exemplo, a internet. o TikTok não existia até um ano atrás. E daqui a pouco vai aparecer uma outra coisa que vai suplantar TikTok. E a gente precisa estar ligado nisso. Então, se você não está na internet, você não fica sabendo do que está acontecendo e você continua usando uma mídia. Eu não vou ficar falando de quais as mídias, por exemplo, que eu já estou usando menos, mas enfim. Mas às vezes você continua usando uma mídia que já não está dando mais resultado, que já está saturada, e você não sabe por quê, porque você não está ligado. Sim, você não está antenado às tendências. Você tem que estar antenado, velho. Não tem jeito. Então não adianta você falar assim, eu estou muito velho para a internet, eu não entendo nada disso. Para com isso, larga de ser, né? Você falou uma coisa muito legal do para que serve o marketing off. Eu lembro de uma campanha, campanha não, né, ativações assim, de, por exemplo, o Spotify. Spotify é uma empresa que nasceu na internet. Ela só existe na internet, ela é totalmente digital. Mas por que não fazer campanhas offline? Aí além de outdoors que eles colocam, principalmente em cidades grandes lá nos Estados Unidos e tudo mais, mas eles também fizeram uma campanha sensacional no Lollapalooza. O que melhor para um aplicativo de streaming de músicas de fazer campanha do que num Patrocinar um festival de música. É isso festival aí. de música. E o melhor, você falou de reconhecimento da marca aí, não é só mais colocar ali um pôster e distribuir panfleto. Agora eles fazem estandes com um ambiente para a pessoa ali socializar e ela tá assim, eu tô aqui no palco do Spotify, do Lollapalooza. Exatamente. Então, Exatamente. eu tenho ali espaços de interação, então agora acho que o marketing offline está cada vez mais se tornando um marketing de experiências. Não Exatamente. basta você entregar um panfleto para a pessoa que ela vai jogar fora, que ela não está interessada, que você está ali interrompendo o caminho dela até o trabalho. É mais você colocar um stand, tipo assim, quer vir aqui? Então você não fica as moças ali, os funcionários não ficam mais no supermercado entregando panfleto. Eles colocam um stand, Isso. vem aqui experimentar o nosso produto. É uma questão de experiência. Exatamente. E eles estão aproveitando o marketing offline para prover uma coisa que, apesar do online ser muito mais eficiente, ele ainda não tem a capacidade, provavelmente talvez nem terá, né, de prover sensações físicas, sabores, cheiros. Então, os bons publicitários, as boas pessoas que entendem de marketing estão conseguindo dividir
vamos para o digital, porque tem um exponencial muito maior, mas vamos manter o offline para o que ele é melhor, que são as experiências. Naquilo que ele serve, exatamente. Cada ferramenta naquilo que ela cabe melhor. E o desafio hoje, e assim, mais uma vez, eu estou falando com as milhares de pessoas que estão assistindo esse podcast, que estão ouvindo esse podcast agora. O desafio hoje é as pessoas identificarem o propósito da sua marca, o seu propósito no mundo. Então, assim, hoje, uma marca, tudo bem, tem as grandes marcas aí, sei lá, Coca-Cola, enfim, não precisamos falar delas, mas para elas também existe um desafio. Existem marcas, e a gente viu isso no curso da CRIA, que tiveram que ressignificar todo o seu perfil por conta das mudanças que estão ocorrendo, por conta exatamente do florescimento da geração Z, que não está mais interessada em várias coisas que existiam no passado, que não querem mais machismo nas propagandas, que não querem mais, que querem inclusão, que querem marcas inclusivas, marcas que sejam, que aceitem as diferenças, marcas que promulguem as diferenças, não é? Então, assim, hoje o desafio é você estar no online, você conseguir trazer a atenção das pessoas que estão no telefone, no celular, para você, e você tem que ter o seu perfil, a sua marca tem que ter o seu propósito. Ela não pode ser simplesmente, vou vender imóvel. Por que eu vou vender imóvel? E por que eu não vou vender uma outra coisa? Então tem que haver um propósito. Se não tiver, as pessoas simplesmente vão, mais uma vez, passar você para frente e vão dar atenção para quem tem propósito, para quem tem um propósito no mundo, digamos assim. Exatamente. Sensacional. Esse hoje é o meu desafio. Sensacional o que você falou sobre propósito. Eu acho que isso resume tudo que a gente conversou aqui hoje. Desde as questões do porquê você começou, você estava ali em busca de um propósito, até a internet, até a influência dessas opções da geração Z na nossa vida, na nossa carreira. Então, não é mais sobre você fazer aquilo que te obrigam, o tradicional, ir para uma faculdade. Você não vai para a faculdade porque você tem que ir para a faculdade. Você vai para a faculdade porque é aquilo que você quer, é aquilo que você almeja, é aquilo que você sonha em se capacitar. E isso reflete também nas redes sociais, como você falou. Agora está tudo 100% transparente, as pessoas sabem de tudo, então não adianta mais nada para o marketing ficar tentando vender, forçar as coisas, porque as pessoas reconhecem e elas lidam e elas julgam isso. Então você precisa ser... Então sobrevive quem busca significado, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem para passar aqui hoje, resumindo tudo que a gente falou. Osmar, como eu disse, um dos melhores papos que eu já tive aqui. Infelizmente, eu tenho uma prova de vestibular para fazer daqui a 15 minutos. Então, eu vou precisar encerrar aqui, mas mais uma vez, muito obrigado. Não vai ser a primeira, não vai ser a última vez que você estará no Plurais conosco. Mais uma vez, obrigado por prover o seu tempo aí. Estamos ocupando o seu final de semana. Por vir aqui conversar com a gente, passar a sua visão, e muito obrigado pela parceria. Acho que esse podcast nem estaria acontecendo sem você, sem a CRIA, a colaboração ali, não só o podcast, mas como a geração Z. A empresa, a agência só está rodando por causa de o tanto de gente que tem me ajudado na CRIA, o suporte que eu recebi desse grupo, de todos os amigos que eu fiz lá dentro, assim, foi sensacional, e você é um deles. Que eu sempre que eu quero fazer as coisas assim, eu tenho vontade de fazer de forma... eu estou sendo amador, eu ainda não tenho um microfone, ainda estou filmando com a câmera da webcam aqui, assim, ainda não tenho um estúdio, mas eu quero fazer uma coisa bem produzida. E uma das coisas que possibilitou isso foi ter uma vinheta profissional aí, e agradeço demais. Legal, eu que agradeço, Luca, eu que agradeço, eu estou super lisonjeado com tudo que você me falou e de ter sido chamado. Olha só,
quando é que eu poderia imaginar que um dia eu ia gravar um podcast com um garoto como você, que, porra, podia ser quase meu neto, filho talvez também, não sei. Mas quando que eu poderia imaginar que eu ia estar falando de marketing digital num podcast, na internet, com um carinha que eu estou aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, e você aí em Minas. E, cara, isso é disruptivo para mim, isso é disruptivo. E, porra, eu só tenho que agradecer e espero que as pessoas, os ouvintes, gostem também do podcast e gostem da minha voz ali no final. Vocês vão ouviram no comecinho, vão ouvir no final. E eu estou aberto a falar com você, Luca, quando você quiser. Fique à vontade, é só me chamar. Tá Combinado, tamo junto. E para encerrar, Osmar, onde as pessoas podem te achar? Compartilhe aí os seus projetos para elas seguirem você nas redes sociais, compartilhe o que você está fazendo agora, onde as pessoas podem... Então, olha, vamos lá, eu celebro casamentos, isso é uma coisa mais local, Ribeirão Preto, é só você colocar celebrante Osmar Capacli, você vai me achar na internet. Eu vendo imóveis também é uma coisa mais local, Ribeirão Preto. Se você que está ouvindo isso é de Ribeirão Preto ou próximo e está buscando imóvel, você vai me achar também Osmar Capacli Imóveis, tanto no Insta quanto no Facebook. Mas eu também faço outras coisas, né? Eu canto em coral, eu faço vinheta aí que eu fiz para você, eu trabalho também com um aplicativo que se chama Instalivros e que ele faz resumos de livros. Com certeza. Eu faço a locução disso, eles me mandam o texto e eu faço o áudio do resumo de livro para as pessoas ouvirem enquanto estão no tráfego e tal. Então, eu faço essas coisas todas. Então, assim, me procurem. Vocês vão achar, você está precisando de um locutor? De repente eu posso te ajudar. Está precisando celebrar um casamento, eu te caso. Se você quiser casar e comprar casa, eu te vendo. E daqui a pouco eu vou virar publicitário também. E, de repente, um dia eu vou ter meu próprio podcast. Sensacional. Mais uma vez, obrigado, Osmar. Eu que agradeço, Luca. Obrigado por ouvir mais este episódio do Plurais, um podcast Geração Z. Compartilhe com seus amigos e comenta com a gente o que achou. Estamos em todas as redes sociais como @geraçãoz.media. Até o próximo.